Você já parou para pensar o que aconteceu com os alunos da turma 1A depois que My Hero Academy chegou ao fim? Então, meus amigos, já vamos começar por uma das personagens mais importantes, Ochako Uraraka. Após se formar, ela não só seguiu a carreira como heroína profissional, como também decidiu criar algo totalmente diferente dentro da sociedade heróica. Uraraka fundou um serviço especializado em orientar pessoas com individualidades consideradas estranhas, perigosas ou mal compreendidas, exatamente como era o caso da individualidade de transformação da Toga. A ideia por trás disso era simples, mas poderosa: evitar que outras pessoas fossem rejeitadas e acabassem seguindo um caminho de ódio e violência, como aconteceu com ela. E o mais impressionante é que deu certo. O serviço de aconselhamento cresceu rápido, se espalhou pelo Japão e ajudou a reduzir significativamente os crimes ligados ao uso indevido de individualidades. O impacto foi tão grande que o projeto acabou sendo levado para fora do país. Hoje, Uraraka é reconhecida internacionalmente por transformar vidas de verdade, não apenas como heroína, mas como alguém que mudou a forma como a sociedade lida com individualidades problemáticas. O problema é que equilibrar esse trabalho com a vida de heroína profissional cobra um preço alto. Mesmo exausta, ela ainda continua seguindo em frente, movida pelo sentimento de culpa que ainda carrega por acreditar que falhou com a Toga. Na prática, Uraraka vive praticamente só para trabalhar. Isso só muda quando acontece um reencontro especial da turma 1A, organizado para celebrar a ascensão do Shoto ao posto de segundo maior herói do Japão. Mas esse assunto é para depois. E durante esse encontro, Uraraka acaba se aproximando do nosso querido Izuku. Os dois finalmente colocaram tudo pra fora, admitem o que sente e começam um relacionamento. Ou seja, além de ser uma heroína renomeada e comandar um dos serviços mais importantes do país, ela finalmente conquista o amor que sempre desejou. E já que estamos falando da Uraraka, é impossível não mencionar Tsuyu Azui. Diferente de muitos colegas, Azui optou por seguir carreira solo e até abriu a sua própria agência de heróis perto da casa dos pais, justamente para ficar mais próxima da família. Ela leva o trabalho heróico muito a sério, mas sempre encontra um tempo para ajudar a Uraraka num projeto de aconselhamento sobre individualidades. As duas continuam inseparáveis, montando uma amizade forte e aproveitando cada oportunidade para trabalhar juntas. E cara, já que estamos falando da reunião da turma 1A, é impossível não entrar no assunto Shoto Todoroki. Assim que ele se formou e começou a atuar oficialmente como herói, sua popularidade disparou de forma absurda. Em pouco tempo, Shoto já estava no topo do ranking nacional, alcançando a segunda colocação entre os heróis do Japão. O único motivo de ele não ocupar o primeiro lugar é simples: essa posição pertence ao nosso Milho, que se manteve firme como o herói número 1. E o mais curioso é o nome heróico que Shoto escolheu. Oficialmente ele atende como Shoto, conhecido pelo público como o herói do ar-condicionado. Parece piada, mas esse é realmente o nome dele. Apesar disso, ele está sempre nas ruas, resolvendo crise e fazendo trabalho heróico sem parar. No começo, parte da população ainda tinha resistência por causa da ligação dele com o Dabi e por tudo que veio à tona sobre Endeavor. Mas isso não durou muito. Com o tempo, o público passou a admirá-lo, mesmo ele continuando extremamente travado e estranho em entrevistas. E aquele treinamento com a Might Lady claramente não adiantou muita coisa. Fora isso, Shoto começou a se interessar por coisas simples do dia a dia, como aprender a fazer seus próprios hashis e tigelas. E ele acredita que a comida tem outro sabor quando usa algo feito com as próprias mãos. Mas mudando completamente de assunto, é hora de falar sobre o Mineta. Muita gente ainda imagina que ele continua exatamente igual como era na escola. Até certo ponto isso é verdade. A influência de Mina até conseguiu mudar um pouco do seu comportamento, mas só por um período curto. Com o tempo, o Mineta acabou voltando a agir como sempre. Depois de se formar, ele conseguiu um feito considerável ao trabalhar na agência da Lady, especialmente levando em conta que ela chegou a ocupar o posto de terceira melhor heroína do país. Diferente de que muitos esperam, Mineta não ficou apenas fazendo serviços menores. Ele participou ativamente de operações reais, ajudou a planejar ações e até colaborou na captura de um criminoso de alto nível, o que chamou bastante atenção. O problema é que esse reconhecimento subiu a cabeça. Convencido de que poderia se tornar uma grande estrela sozinho, Mineta decidiu seguir carreira solo. E como você já pode imaginar, o plano não saiu como ele esperava. O crescimento não veio, e a situação piorou quando ele começou a ser exposto nas redes sociais por enviar mensagens diretas e inapropriadas para fãs, com prints circulados por todo o lado. Com toda essa repercussão negativa, Mineta acabou despencando
no ranking dos heróis, caindo lá para a posição 108. Mesmo assim, curiosamente, ele ainda conseguiu manter um pequeno grupo de fãs fiéis, pessoas que admiram sua insistência em encontrar uma namorada. Apesar de tudo, Mineta não desistiu da carreira, ele continua atuando como herói profissional e segue firme no objetivo improvável de um dia se tornar o herói mais popular do mundo. E cara, já aproveitando que a gente tá falando do Mineta, vamos falar um pouco do Zero. Os dois continuam bastante próximos e sempre que podem, tentam trabalhar juntos, já que a amizade entre eles nunca mudou. Zero também se tornou um herói profissional, mesmo tendo uma individualidade simples, basicamente lança fitas adesivas pelo braço. Ele conquistou o público, seu jeito leve, animado e sempre acessível faz com que seja exatamente querido pelas pessoas do bairro e onde atua, sendo visto quase como um herói da vizinhança. Depois dele, chegamos em Kyoka Jiro. Jiro seguiu o caminho de heroína profissional, mas é impossível separar isso da paixão que ela sempre teve pela música. Com o tempo, ela começou a sentir que o trabalho heróico estava ficando repetitivo demais e passou a dedicar cada vez mais a energia à sua carreira musical. Sempre que tem tempo livre, Jiro dá aula particular para a Eri, ensinando guitarra e baixo, quase sempre com o Denki acompanhando as aulas. Mesmo continuando oficialmente como heroína, fica claro que é na música que Jiro realmente se sente completa. E já que a gente citou o nome de Denki, a trajetória dele também merece atenção. Depois de se formar, ele percebeu rapidamente que não se sentia confortável atuando sozinho. Então, ao notar que havia um estabelecimento disponível exatamente ao lado da agência de Jiro, ele não pensou duas vezes antes de se instalar lá. Desde a época da escola, esses dois sempre foram muito próximos. Sentavam juntos nas aulas e se apoiavam o tempo todo, mesmo com Jiro implicando com ele desde o início. Mas, sendo sincero, é difícil acreditar que não exista algo a mais entre eles. Agora é hora de falar sobre Meso Shoji. Ele se tornou muito mais do que apenas um herói profissional. Shoji virou um símbolo de resistência e mudança para os usuários de individualidades mutantes. Após o confronto final contra Spinner, ele fez um juramento especial de acabar com o ciclo de ódio e violência direcionado a esse grupo e levou isso extremamente a sério. Na infância, Shoji sofreu preconceito pesado por causa da sua aparência. Pessoas da própria aldeia tinham medo dele, o julgavam e chegaram até a agredi-lo, deixando cicatrizes físicas e emocionais. Por isso, ele passou anos escondendo o rosto atrás de uma máscara. Hoje, fora das missões, ele faz questão de mostrar quem realmente é, exibindo suas cicatrizes com orgulho. Esse posicionamento transformou o Shoji em uma liderança mundial, quando o assunto é a relação entre usuários de individualidades mutantes e a sociedade. Seu trabalho foi tão impactante que ele recebeu o prêmio de Imura, da Paz, tornando-se uma referência global nessa luta. Ao lado está o Koji Koda. Embora também seja um herói profissional, Koda atua principalmente como o maior apoiador de Shoji nessa causa. Ele não busca fama, não se importa em ficar fora dos holofotes e sente um enorme orgulho em trabalhar ao lado de um amigo que considera o seu melhor companheiro. E em seguida temos Eijiro Kirishima. Ele se tornou um herói extremamente popular, seguindo os passos do seu grande ídolo, Crimson White, e talvez até superando essa inspiração. Sua força e determinação e discurso cheio de paixão chamaram tanta atenção que a mídia produziu um documentário inteiro sobre sua trajetória. O Red White virou um verdadeiro símbolo de masculinidade heróica, especialmente entre as garotas, e chegou até lançar um calendário que se esgotou quase instantaneamente. E cara, voltando para as meninas, chegamos na Mina Ácido. Também alcançou um nível impressionante de fama. Sua energia contagiante e seus passos de dança a transformam em uma super estrela, principalmente entre o público mais jovem. Mina passou a organizar eventos de danças pelo país inteiro e mantém uma relação muito próxima com seus fãs. Quanto à relação dela com Kirishima, os dois passam muito tempo juntos, e se isso virou algo a mais, fica a cargo de cada um decidir. E cara, outro nome da turma é o Rikido Sato. Depois da UA, ele seguiu carreira como herói profissional e sem abandonar sua paixão pela culinária. Conhecido por cozinhar constantemente, Sato acabou se tornando bastante popular, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Ele costuma passar muito tempo ao lado de Ojiro, que também virou um herói profissional e abriu seu próprio dojo de artes marciais. Extremamente disciplinado, Ojiro treina diariamente, recebe orientações frequentes de Shoto e conquistou muitas fãs. Toru Hagakure decidiu atuar de forma independente e recebeu um traje especial que a torna invisível fora do esconderijo.
Porém, com o tempo, sua individualidade começou a apresentar falhas, fazendo com que ela se tornasse visível. Ocasionalmente, em um desses momentos, uma foto do seu rosto acabou vazando na internet, viralizando rapidamente. A partir disso, Toru se tornou um verdadeiro fenômeno, passando a trabalhar também como modelo e a garota propaganda. Ao lado dela está Yuga Aoyama, que finalmente conseguiu realizar o seu grande sonho de se tornar um herói profissional. Os dois funcionam muito bem em equipe. Com o tempo, construíram uma amizade extremamente forte. Mon Yaorose também seguiu o caminho de heroína profissional. Além de atuar como heroína, ela colabora sempre que pode com a Uraraka, ajudando em projetos como aconselhamentos sobre individualidades e visitas educacionais em escolas. Sua mente brilhante também é usada em pesquisas e iniciativas de alcance global. E cara, chegamos no um de que vocês mais estavam esperando, o Bakugo. Ele se tornou um herói profissional e subiu rapidamente no ranking, graças ao seu poder absurdo. No entanto, tudo mudou quando um vídeo dele gritando com um civil acabou viralizando, fazendo sua posição despencar para 15º lugar. Apesar de ter força suficiente para ocupar o topo, sua personalidade explosiva continua afastando parte do público. Bakugo não só acumulou fortuna, como também entrou para a história ao enfrentar o All for One na guerra final. Mesmo com tudo isso, Bakugo continuou obcecado pelo mesmo objetivo de sempre, se tornar o herói mais forte que já existiu. Tem Ida, assumiu oficialmente a agência do seu irmão e herdou o nome de Engenho 1, cumprindo a promessa que fez no passado. Tensei conseguiu recuperar parcialmente e voltou ativo como Big Engenho. Junto, os dois patrulham a cidade, enfrentam vilões e até ajudam crianças perdidas, correndo pelo parque como verdadeiros símbolos da esperança. E meus amigos, por fim temos Izuku Midoriya. Após perder o One for All, ele deixou de atuar como herói e passou a lecionar na UA, ensinando histórias dos heróis. Mesmo assim, ele continuou sendo reconhecido mundialmente como um dos maiores heróis de todos os tempos. Apesar disso, no fundo, Izuku sente falta de voltar ativa. Esse desejo acabou se tornando realidade quando All Might, a Turma 1A, a Melissa Shield e a Mei Hatsumi se uniram para criar um traje de combate tecnológico avançado, financiado em grande parte por Bakugo. Com isso, Midoriya retornou ao heroísmo, alcançou a 4ª posição no ranking como herói e seguiu conciliando a sua vida como herói e professor. E como já sabemos, ele e Uraraka finalmente ficaram juntos. E o Tokoyami, por sua vez, se transformou em um herói noturno, enigmático, protegendo as ruas após anoitecer. Além disso, acabou ganhando destaque como modelo de produtos masculino. Já o Shinso, que entrou na turma depois do Aoyama, passou a realizar missões secretas e frequentemente atua ao lado de Tokoyami. E meus amigos, esse foi o destino de todos os alunos da turma 1A, após o fim de My Hero Academy. Agora me conta, qual personagem da turma 1A você mais curte? E deixa aí nos comentários qual foi o melhor fim de todos. E é isso, meus amigos, tamo junto e te aguardo no próximo vídeo.